Na videoaula de hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre a termoquímica. Dessa vez não estou aparecendo nenhum cantinho da tela aí por algumas questões tecnológicas, tá? Então só para falar para vocês isso. Então a termoquímica, o que que é, né? O que que ela estuda? E o que que tem a ver com as nossas vidas e com a disciplina de Química e Qualidade da Água? Então, primeiramente, a termoquímica ela é um pedacinho de uma grande área do conhecimento do estudo que se chama termodinâmica. A termodinâmica, de maneira geral, é aquela que estuda as transformações de energia. Então, muito provavelmente vocês já viram lá na física, em algum módulo anterior, a transformação de energia térmica em energia mecânica, de energia mecânica em energia elétrica, né? Então, tudo isso é termodinâmica. E a termoquímica é o pedacinho que estuda a quantidade de calor que é liberada ou absorvida nas reações químicas, ou também nas transformações físicas. Então, todo calor que é liberado ou absorvido nessas transformações é termoquímica. Então, com relação ao calor envolvido nas transformações físicas, a gente encontra principalmente as mudanças de estados físicos. E nas reações químicas, todas elas apresentam ou elas precisam de calor para acontecer, ou elas geram calor quando acontecem. Então, nesse slide aqui, é possível observar a relação do calor, né, e da energia com a mudança de estados físicos. Isso aí vocês já viram lá no módulo 1, quando estavam estudando estados físicos, né? Então, quando a gente tem algo no estado sólido, né, por exemplo, gelo, se tornando água líquida e a líquida vapor, a gente precisa aquecer. Ou seja, são transformações que envolvem a absorção de energia ou absorção de calor. Aqui na termoquímica, a gente usa um termo para isso que é endotérmico. O processo endotérmico é todo aquele que absorve calor. E, por outro lado, se você tem vapor e ele precisa se transformar em líquido, ou se transforma, né? E do líquido em sólido, ocorre a liberação de calor. E, portanto, ele necessita de resfriamento. Para esses processos, nós chamamos de exotérmico. Então, endo é de receber calor e exo é de expulsar, liberar calor. Um outro exemplo de um processo físico endotérmico, né, além das transformações físicas, é, por exemplo, quando você coloca o álcool na mão, né, o álcool gel, que estão colocando com muita frequência, imagino, a gente sente o que? Um geladinho. Por quê? Porque o álcool, em contato com a nossa pele, ele absorve o calor da nossa pele, ou seja, ele retira o calor da pele. E com isso a gente sente a pele gelada, né? Então, esse é um processo endotérmico também, mas que não envolve reação química, apenas processo físico mesmo. Com relação às reações químicas, aqui é apresentada uma reação que vocês muito bem conhecem, né? Que é a reação de fotossíntese. O que a reação de fotossíntese precisa para acontecer? Luz solar. Então, a reação química de fotossíntese é uma reação endotérmica, porque ela absorve calor. Ela precisa absorver essa energia para acontecer, tá? E aqui embaixo está uma forma que nós representamos as reações endotérmicas. Como elas absorvem energia, elas estarão aqui junto com os reagentes. Então, para acontecer, precisa dos reagentes e da energia. Daí, são formados os produtos. Agora, observem essas duas reações que estão aí. Então, uma situação é a queima do açúcar no organismo, né? Vocês podem inicialmente pensar na queima de qualquer alimento ou qualquer macronutriente, né? Pode ser carboidrato, proteína, gordura no organismo. Por que a gente ingere os alimentos? Qual que é a intenção de nos alimentarmos, né? Ou o propósito? E pensar paralelamente na queima dos combustíveis. Por que a gente precisa que os combustíveis sejam queimados?
Qual que é o propósito da queima dos combustíveis? Então, em ambos esses casos, o que nós queremos, nós precisamos de energia para alguma coisa, né? No caso da queima dos alimentos, do açúcar, aqui é a glicose, né, especificamente, ela é a queima dela no nosso organismo, entre aspas, a queima, né, ocorre para nos fornecer energia, para continuar vivendo, né, se movimentando, os órgãos funcionando. Então a energia é com essa intenção. Vem lá do alimento. E a queima, nesse caso do etanol, mas dos combustíveis de forma geral, precisa de energia, no caso dos automóveis, né, para fazer esse automóvel se locomover. Então, ambos os casos liberam energia, são processos químicos, reações químicas que liberam energia e, portanto, reações exotérmicas. Vou voltar aqui um pouquinho. Diferente das reações endotérmicas, as reações endotérmicas que precisam de energia para acontecer, a energia é muitas vezes informada aqui junto com os reagentes, né? Porque para que ela ocorra precisa de reagente e energia. Aqui nas reações exotérmicas vocês vão ver ela aqui junto com o produto, ó. Então, a reação acontece, libera os produtos e mais a energia gerada. E para cada reação química específica, ela vai gerar uma quantidade de calor específica, né? Então, no caso da glicose, por exemplo, essa reação libera cerca de 2.800 kJ. Já um mol de etanol libera essa quantidade, 1.235 kJ, menos da metade, certo? Então, essa quantidade de calor gerada, ela depende de quais são os reagentes da reação, né? Que reação está acontecendo, e ainda depende da quantidade, né? Se eu queimar 1 litro de gasolina, vai me gerar uma quantidade de energia. Se eu queimar 5 litros, vai me gerar 5 vezes mais energia. Então, essa energia que está sendo informada aqui, ó, é a energia lá da queima dos combustíveis ou da queima do alimento, o quanto de energia que aquele alimento te fornece e que está lá no rótulo daquele alimento, não é? Então, mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais disso aí. Então, só esse slide aqui, vocês muito provavelmente já viram em física, são só as diferentes unidades, né? Eu não vou aprofundar aqui as diferentes unidades para estar falando sobre calor. Então, quando eu falei em alimentos, eu falei em calorias, né? Normalmente se fala em quilocalorias. E quando eu dei o exemplo dos automóveis em quilojoules, né? Então, são apenas unidades, estão relacionadas, né? Unidades de calor. Nesse slide aqui, tem uma tabela que apresenta diferentes combustíveis aqui. Então, o octano, ele é o principal componente da gasolina, tá? Então, entende-se gasolina aqui, ó. Então, eu comparei o octano, o etanol e o hidrogênio. Se vocês forem ver aqui, ó, quilojoules, então é aqui que a gente vai olhar. A quantidade de energia liberada do hidrogênio, aqui tá por mol, nessa parte em verde, e aqui do lado em gramas. Então, vamos comparar por massa, né? Unidade de massa. Então, assim, comparando a mesma quantidade de massa, o quanto gera de calor a queima do hidrogênio, ó, 120 kJ por grama de hidrogênio. Já o etanol, 27 kJ por grama. E o octano, 44. Então, qual deles fornece mais quantidade de energia no processo de queima, comparando a mesma quantidade em massa? O hidrogênio. E quando a gente compara etanol e octano, etanol e gasolina, a gasolina libera bem mais energia, né? Ou seja, para andar de carro, por exemplo, 100 quilômetros, eu preciso colocar mais etanol do que gasolina, né? Eu preciso de um maior volume de etanol do que de gasolina para percorrer a mesma distância. E daí tem uma pergunta aqui que é mais para refletir. Qual é o melhor combustível para os automóveis? Né? Então, essa é uma pergunta bem interessante porque aqui a gente está vendo só esse aspecto da quantidade de energia gerada.
né, por cada um deles. Então vamos comparar aqui etanol e gasolina, que são os mais comuns, né, utilizados. Se a gente comparar apenas a quantidade de energia gerada pela quantidade de massa igual, a gasolina é mais viável, né? Porém, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, o valor de cada um deles, fazer uma conta para ver se ainda assim compensa a gasolina, e um aspecto muito interessante que a gente viu lá no módulo 2, quando a gente falou de poluição do ar. A queima dos combustíveis fósseis, que é o caso da gasolina, gera vários óxidos e outros componentes extremamente tóxicos, né? Enquanto a queima do etanol muito menos. Então a gente tem que levar muita coisa em consideração, por exemplo, quando a gente vai fazer uma escolha, tomar uma decisão. E qual é o aspecto que deve sobressair? Claro, a tua condição real, né? E também os teus valores, né? Então, as reações exotérmicas, que são essas que liberam esse calor, né, essa energia, elas podem resultar em fogo, né? Então, os incêndios, eles são resultado de reações exotérmicas. Nem sempre elas geram fogo, né? Muitas vezes é só calor, mas quando é muito calor, um calor extremo, pode levar às explosões e incêndios, geração de fogo. Aqui na Química e Qualidade da Água, né, lá no início do semestre, um dos primeiros parâmetros de qualidade que a gente estudou foi a temperatura, né? E a gente percebeu que ela está envolvida em vários outros parâmetros de qualidade, né? Ela influencia em vários outros parâmetros de qualidade, como, por exemplo, a quantidade de oxigênio dissolvido. A gente viu que quanto menor a temperatura, maior a quantidade de oxigênio presente na água. Influencia na densidade, influencia na salinidade. E essa temperatura da água, por exemplo, desse ambiente aquático, que pode ser o mar, pode ser um rio ou pode ser um tanque, né, de criação de peixes, nem sempre ela é alterada pela presença do sol ou de uma fonte externa de calor, né? Por exemplo, pela temperatura externa. Lá dentro da água está acontecendo um monte de reações químicas paralelas, que a gente viu ao longo do semestre, muitas delas, né? Fotossíntese, várias reações de oxidação, de decomposição de matéria orgânica. E todas essas reações, cada uma delas, ou precisa de calor para acontecer, ou está gerando calor. E, portanto, está influenciando nesse parâmetro aqui de qualidade da água, que, como a gente viu, influencia em diversos outros. Mais recentemente, a gente viu sobre o ciclo do nitrogênio. E eu falei um pouco para vocês que muito disso acontece lá numa composteira, né? Então, de forma geral, também foi falado na aula passada durante o processo de tratamento de esgoto, em que é preciso fazer um tratamento com bactérias decompositoras, né, para decompor a matéria orgânica. Então, o que acontece lá na estação de tratamento de esgoto, acontece também numa composteira. Decomposição de matéria orgânica gera calor, gente. É reação exotérmica. Então, se você tem a oportunidade de ter uma composteira em casa ou futuramente visitar a composteira do IFSC, você vai perceber que quando vai sendo formado o composto, as bactérias estão ali decompondo a matéria orgânica, você sente um quentinho, né? Muitas vezes ela chega a 70 graus a temperatura de uma composteira. Tudo isso porque as reações são exotérmicas. Liberam calor e, como eu disse, a gente sente esse aquecimento, a gente percebe, ele é perceptível. Aqui, eu estou falando de calor, né? Quando a gente está se referindo a esse tipo de energia, né, que está envolvida nas reações químicas, a gente muda esse nome e a gente fala de entalpia de reação. A gente não fala mais de calor, a gente fala de entalpia. E ele é representado por ΔH. Delta é sempre variação, o H é essa entalpia que é esse calor, tá? Então, o calor envolvido, absorvido ou liberado, ele é representado por ΔH, chamado de entalpia de reação, e ele é calculado, ele é obtido de algum lugar. Então, se ele é uma variação, é a variação da entalpia ou do calor e energia, né, presente nos produtos, que é o final,
menos o inicial, que são os reagentes. Então, quando vocês ouvirem falar em entalpia, nada mais é do que esse calor envolvido, né, absorvido ou liberado nos processos de reações químicas. E daí aqui esse slide ele é bem resumido assim, porque ele mostra como é que vocês podem, nesse estudo, conseguir perceber se algo é endotérmico ou exotérmico, né? Eu falei que quando algo está acontecendo, a gente pode perceber a presença de calor na composteira, ou a gente coloca o álcool na mão, sente um geladinho. Mas o estudo aqui de vocês no papel, né, para estudar mais profundo esse tópico, como é que a gente identifica se é uma reação endotérmica ou exotérmica? Então, primeiramente, ela pode ser identificada, mostrada dessa forma aqui, como já tinha nos slides anteriores. Então, endotérmica, ela recebe energia, né? Precisa de energia para acontecer, portanto, ela está lá junto com os reagentes. Exotérmica, ela libera energia, então, libera produto e a energia também é liberada junto com os produtos. E uma outra forma de mostrar é mantida a reação química, como ela é, apenas com reagentes e produtos, e fora é colocado o ΔH, que é a entalpia, é igual a um valor de energia. Se essa entalpia, esse valor é positivo, indica que é endotérmico. E se esse valor é negativo, indica que é exotérmico, tá bom? Então aqui é só uma tabelinha também para vocês verem vários processos da dissolução de sal, por exemplo, em água. Né? Então, aqui é o ΔH, que é a entalpia, portanto, esse calor de dissolução, né? Então, olha só, quando o sal é dissolvido em água, ele, positivo, ó, absorve energia, endotérmico. Já o carbonato de sódio, ele libera energia. Então, dependendo da quantidade de carbonato de sódio que a gente colocar na água, ele vai liberar calor, ó, tá negativo, é exotérmico, libera calor. Eu vou sentir o becker ou o recipiente esquentar. O bicarbonato de sódio, desculpa, ele é endotérmico. Olha só essas duas substâncias aqui, esses dois sais muito parecidos, né? A diferença é que um tem um hidrogênio no lugar de um sódio. Porém, um deles libera calor quando está acontecendo, quando está se dissolvendo em água, e o outro absorve. Tá? Então, todo esse processo de dissolução, ó, não é uma reação química acontecendo, só se dissolvendo, também vai estar ou gerando calor ou precisando de calor para acontecer. Então, aqui uns exercícios para a gente poder enraizar, né, esse conhecimento. Então, assim, tem várias reações químicas aqui acontecendo, é para dizer se são endotérmicas ou exotérmicas. Então, olha só, elas estão sendo representadas de diversas formas. Ou a quantidade de energia presente junto na reação química, ou a quantidade de energia, né, de entalpia, presente fora, externamente. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, ó, tem duas reações químicas, a primeira e a quinta, em que há energia lá no lado dos produtos, ó. Energia liberada é o quê? Exotérmica. E uma terceira equação, reação química, em que há também a energia sendo representada dentro da reação, porém agora, ó, antes da flecha, junto com os reagentes. Portanto, endotérmica, absorve energia para acontecer. E agora, a 2, a 4 e a 6 estão aqui, ó. São aquelas que são apresentadas externamente, né? Então, vamos ver as positivas. Desculpa, primeiro a negativa, né? É energia liberada e, portanto, exotérmica. E as positivas, endotérmicas. Observe o diagrama de um processo químico abaixo. Então, olha só. Eu sei que vocês ficam um pouco, não gostam muito de gráfico, né? Mas ele é bem simples de interpretar. Já interpretaram gráficos muito mais complexos. Então, aqui no eixo Y é entalpia, calor de reação. E aqui é o caminho da reação. Digamos, aqui ela começou a acontecer, né?
E aqui é o calor de reação. Tá. Tá dizendo o quê? O caminho da reação, desculpa. Que a entalpia dos reagentes é menos 170 kJ e a dos produtos mais 400. Tá falando, pode-se afirmar que este processo é... Então, a gente vai ter que dizer se é exotérmico ou endotérmico e dizer qual que é o valor do ΔH. O que é o ΔH mesmo? Entalpia dos produtos menos do reagente. Então, cuida com esse sinalzinho aqui, ó. Então, entalpia do produto, 400, menos entalpia do reagente é menos 170. Então, coloquei aqui entre parênteses só para cuidar com esse sinal. Menos com menos fica mais, 400 mais 170, 570 quilojoules. Valor positivo endotérmico. Se fosse negativo, exo. Endotérmico, ΔH mais 570 quilojoules. Portanto, a resposta B está correta. E por último aqui, eu vou deixar essa para vocês avaliarem sozinhos, tá? E agora, como que a gente pode medir a quantidade de calor liberada ou absorvida durante uma reação química? Então, eu vou deixar essa mais como uma curiosidade, tá? Uma próxima videoaula. E essa videoaula vai estar respondendo essa pergunta e usando um exemplo que é utilizado para determinar as calorias dos alimentos, que são aquelas informações que estão lá no rótulo dos alimentos como é que chama? Aqui, ó, na informação nutricional, tá bom? Então, essa aqui eu vou deixar para a próxima videoaula de vocês.